Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Hoje nós vamos falar: o casamento influencia o seu relacionamento com Deus. Para tanto, nós vamos ler alguns textos. Primeiro, Efésios 5, 22, 23, 25 e 26. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. 1 Pedro 3, 1 e 7. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecem à palavra pelo porte, conduta de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Igualmente vós, marido, coabitai, vivam a vida comum do lar, com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os impuros, que se dão à prostituição, e os adúlteros. O casamento influencia o seu relacionamento com Deus, e o seu casamento vai refletir qual o grau de intimidade, qual o grau de relacionamento que você tem com Deus. Pois o Criador, o projetor, o idealizador do casamento é Deus. Casamento você perde dentro de casa. Você perde casamento dentro de casa. Isto também não significa que houve uma separação, mas o casal perdeu o valor chamado matrimônio. E não cometa o desatino de querer correr um risco tentador de substituir fora de casa esse valor perdido dentro de casa. Os valores que você perde dentro de casa, eles só são recuperados dentro de casa. E tem que acender a luz da palavra para encontrar novamente estes valores. Lá como está no Salmo 119, 105. O casamento influencia seu relacionamento com Deus. E por esse motivo que valores perdidos dentro de casa resultam nas grandes perdas que temos fora de casa. Quando examinamos o texto de Efésios 5, 22, 23, 25 e 26, que nós acabamos de ler, temos de forma bastante abrangente as atuações de marido e as atuações da esposa dentro do casamento no contexto bíblico. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. E assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se à liderança do marido. Marido, você exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual liderança Cristo faz a igreja, com carinho, com ternura,
com desvelo, com educação, não por dominação, não por truculência. Desta forma deve ser a liderança do marido sobre a esposa. Examinando os textos de 1 Pedro 3, 1 e 7 que nós lemos, teremos o agir da esposa e o agir do marido dentro do casamento. Esposa, o mesmo vale para vocês, esposas. Sejam boas esposas, cada uma para o seu marido, atenta às necessidades do marido. Há maridos que, mesmo indiferentes à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida da beleza santa da esposa. Marido, o mesmo vale para vocês. Marido, sejam bons maridos, cada um para sua esposa. Não deixe de honrá-las, nem de se alegrar com elas. Sendo mulheres, elas não têm algum dos privilégios de vocês. Mas, na nova vida, sob a graça de Deus, vocês são iguais. Portanto, tratem a esposa iguais a vocês, para que as suas orações não sejam daquelas que nem passam do teto. O texto de Hebreus 13, 4 é extremamente importante para entender o valor da aliança no matrimônio. Marido e esposa, digno de honra entre todos, ou digno de honra sobre todas as coisas. Portanto, honre o casamento e mantenham a pureza sexual entre o casal. Deus não aprova o sexo casual nem o sexo ilícito. O casamento influencia o seu relacionamento com Deus. Tenha um bom casamento e tenha uma excelente relação de intimidade com Deus. Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com vocês.